Foi detectado um problema no nascimento. E a mãe dela falou assim, eu não vou fazer esse procedimento de implante coclear porque não é a decisão que eu posso tomar pela criança. Quando ela crescer, ela vai decidir se ela vai fazer ou não. Aí está o erro. Se você quer deixar que a criança decida, você tem que fazer. Porque quando ela for adulta e falar, cara, eu quero, o cérebro já não vai aceitar. Você entende o tamanho da desinformação que existe? Sim, é muito grande. Muito. As pessoas que estão ali dentro, inseridas, e aí você vê, às vezes, pessoa baixa escolaridade, pessoa de um nível social mais baixo, ela não conseguiu entender, ou não explicaram para ela, obviamente, que, olha, depois que seu filho tiver 10, 12 anos, não adianta fazer mais. 9 anos, que seja, não adianta fazer mais. Ele vai ter muita dificuldade e isso vai ser um complicador. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast, hoje com o tema Surdez Infantil, do Desespero à Vitória. Hoje estou aqui com o Joab Reis, seja muito bem-vindo, Joab. Obrigado, Wellington. É um prazer ter você aqui com a gente, para as pessoas aí que vão estar nos assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, para você que está chegando aqui a primeira vez. Esse é um projeto bem bacana, onde a gente traz pessoas reais com histórias reais. Então, tenho certeza que não só esse episódio, mas a gente já gravou 39, eu acho que esse é o 40º episódio. 40º episódio, olha que honra, hein, Joab? Olha que legal. Então, fica aí com a gente até o final, deixa o seu like, curte o vídeo, se inscreva no canal para que você não perca nenhum episódio, ok? Joab, para quem não conhece, eu conheci você também há pouco tempo, né? Eu falo que há uns 30 ou 40 minutos atrás, né? Eu conversei bastante com a sua esposa, com a Michele. Isso, Michele. Né? Um abraço para a Michele. Um abraço para a Michele. Obrigado, Michele. Mas da próxima vez vem você também, tá? Também, isso aí. E agradecer também a Sabrina, né? Porque foi através da Sabrina. Sabrina Figueiredo. Sabrina Figueiredo que me indicou vocês. Então é um prazer aí poder escutar um pouco da sua história, né, de superação, e também fazer com que as pessoas que estão em casa aprendam alguma coisa, né? Eu sempre falo que, independente da notícia, independente da situação, a gente sempre tem algo a aprender, né? Com certeza. Então, faça uma breve apresentação aí. Quem é o Joab Reis? Muito bem, eu sou Joab, tenho 40 anos, sou casado, né, com a Michele, pai de dois meninos, o João, de 9 anos, mandar um abraço para o João também, estava ansioso, queria vir para cá. Ah, que legal. E do Gabriel, né? O Gabriel tem 4 anos, o Gabriel nos transformou em pais atípicos, né? O Gabriel, ele tem surdez, e sobre ele, né? Eu não pude trazê-lo aqui porque ele ia bagunçar toda a estrutura aqui, mas nós íamos falar sobre o Gabriel, sobre a surdez, os desafios, né? De ser pais atípicos, né? Como nós falamos, nós somos pais atípicos só de um. Sim. Né? Do outro, ele é um irmão atípico, mas é uma criança ali não atípica que corre normal e é um desafio, né? Antigamente nós tínhamos aquela máxima de que numa casa onde comem 2, comem 3, né? Hoje já não é assim, sobretudo em situações como essas, né? Onde você tem um filho ali que estruturalmente, fisicamente, ele é, né, entre aspas, normal, e uma criança atípica. Então, quando as duas são crianças ali, né, pseudo-normais, você já tem um desafio, né? Porque são personalidades diferentes. Mas quando é uma criança aí que torna, né, a família, os pais atípicos, é um desafio muito maior. E é sobre isso que nós viemos falar aqui hoje. Não muito sobre mim, mas mais sobre esse aprendizado maravilhoso que nós, não é que tivemos, estamos tendo e vamos ter ainda por muitos e muitos anos. Que bom, obrigado, Joab. E eu agora vou estar fazendo a apresentação aqui dos nossos apoiadores, tá, Joab? Antes da gente entrar nesse tema aí que é bem bacana. Agradecer a Empório Natural, que é essa empresa maravilhosa aqui, que sempre apoia o nosso projeto. Eu sempre falo que é um projeto social,
né? Mas que ainda existem empresas que acreditam no nosso projeto, né? Sabe que essa mensagem está chegando o mais longe possível, né? Independente se a pessoa irá fazer um negócio ou não, né? Eu falo que isso é você realmente acreditar, né? Então, gostaria de agradecer a Empório Natural. Para quem não conhece a Empório Natural, o Júnior vai colocar aqui, que é o Instagram deles, que é @EmpórioNaturalSBC, tá? Então, aqui ele montou um kitzinho ali para você, a Thaís, um kitzinho especial com alguns grãos. Ela sempre faz um mimo ali diferente, mas lá eles têm encapsulados, grãos, chás, suplementos, tudo que você precisar lá, café moído na hora. Então, eles estão aqui em São Bernardo, localizados aqui próximo, tá? Mas eles entregam também em São Bernardo, no ABC, São Paulo. Muito então, bom. Depois dá uma visitada lá também, depois eu vou te entregar. E aqui nós temos também a Rosa Nascimento, tá? A Rosa Nascimento, ela trabalha com bijuterias, com parte tanto masculina, feminina. Agora eles completaram 3 anos, então eles trabalham com toda a parte de bijuteria. Às vezes você precisa dar um presente, tá chegando aí o Dia das Mães, né? Isso aí. Então é um presentinho bom aí para você dar para sua mãe. Entra lá no Instagram deles, que é @userosa.nascimento, e aí chama eles lá no direct, na mensagem. Tenho certeza que eles vão dar um bom atendimento lá para vocês. E se quiser também chamar pelo WhatsApp, o DDD é 11 991363716. É só falar lá que você está assistindo o Gentilcast, que eu tenho certeza que o atendimento será diferenciado, ok? Muito obrigado. Temos aqui, eu já vou te entregar, tá, João? Ó, muito obrigado, Rosa Nascimento. E esse daqui é o da Empório. Obrigado, você pode Empório colocar Natural. aqui no cantinho aí embaixo. Isso, vou colocar aqui. Ou pode deixar aqui também? Pode deixar. Você que manda aqui. Eu sou o entrevistado. Muito obrigado aí. Os nossos apoiadores. O entrevistado não, eu sou só o entrevistador, entendeu? Muito obrigado aí pelos presentes. E quero agradecer também a Clínica Gentilmente, né, que cuidando da mente em todas as fases da vida, né? Eu sempre falo que esse é um dos pilares que a gente sempre gosta de tratar aqui nos nossos episódios, que é o cuidado que você tem que ter com você mesmo. Por isso o Gentilcast, o Clínica Gentilmente, para você realmente ser gentil com a sua mente, tá? E para quem quer conhecer a Clínica Gentilmente, o Grupo Gentilmente é @Grupo Gentilmente PC. Grupo Gentilmente PC, lá tem várias histórias. A Cíntia sempre está postando algo relevante aí, que às vezes a gente olha e fala, não tem nada a ver, mas quando você vai analisar, se não servir para você, você pode encaminhar para as outras pessoas também, ok? Então, Cíntia, que é a minha esposa, né? Então, muito obrigado. Valeu, tá? Cíntia. E é isso, Joab. Agora vamos para o nosso tema, né? Eu sempre peço para a pessoa, para a gente entrar num acordo ali, mas quando você me mandou esse surdez infantil do desespero à vitória, né? Então, conta um pouquinho aí como que te despertou esse tema aí para a gente iniciar o nosso episódio. A gente estava na introdução aqui, na apresentação, né? Para nós, eu e Michele, quando a gente fala de desespero, nós não temos, né, na nossa família nem ascendente, nem ali lateralmente, ou seja, nem pais, ou avós, ou bisavós, ou primos, ou irmãos, parentes próximos, ou até alguns mais distantes. Nós não tínhamos nenhum tipo de notícia, né, de algum desses familiares ou parentes, né, os mais distantes, de alguém com surdez, para que tivéssemos algum tipo de âncora, algum tipo de ponto de partida, né? Mesmo que seja alguém mais idoso, né, depois do tempo, né, com a modernização, né, da tecnologia, nós não tivemos um ponto de partida, né? E ali por volta de... O Gabriel tem 4 anos, né, vai fazer 5 em outubro. É um bebê pandêmico, né? Ele nasceu ali no alto ali entre a primeira e a segunda onda da pandemia de Covid-19. E o Gabriel cresceu ali, né, naquele ambiente mais fechado. Nós morávamos no apartamento, na época, num apartamento pequeno. Ele cresceu naquele ambiente fechado ali. Eu fiquei doente também. Aí é uma oportunidade para uma outra conversa, né? Mas ali voltei para casa e
foi passando o tempo e quando o Gabriel tinha ali por volta de 1 ano e meio mais ou menos, onde as crianças estão fazendo aqueles barulhinhos para iniciar as falas e andando e mexendo, nós e algumas pessoas ao redor começaram a notar que ele tinha um atraso ali para percepções sonoras. E isso foi um tanto insistivo, né? E a gente começou, eu e minha esposa começamos a fazer alguns testes. Nesses testes nós notamos que realmente ele não estava atendendo. E aí, poxa, tem um problema, o que está acontecendo? Começamos a resgatar, agora a gente tudo registra em vídeos, né? Pequenos vídeos. Começamos a procurar, não, aquele estava respondendo, olha, aquele ele fez barulho, aquele me imitou, né? Coisas ali entre no 8º, 9º mês, 1 ano. E aí nós começamos a estranhar tudo aquilo. Nesse período nós já estávamos no processo de mudança, né? Saímos daquele apartamento para uma casa onde moramos até hoje. E entre um e outro nós precisamos passar alguns meses na casa da minha mãe. E nós estávamos lá quando tudo isso aconteceu. E aí, antes de procurarmos alguma ajuda, nós começamos a fazer testes, né? E nesses testes ele não respondeu a nenhum, né? E eu cheguei a fazer um teste de pegar 2 tampas de panela e bater com toda a força numa distância de no máximo 2 metros dele. E ele, do jeito que estava pleno, ficou. E aí falou, a gente tem um problema grande, né? E aí começamos a procurar, né? Procurar ajuda. A primeira ajuda que nós procuramos foi da pediatra dele, né? Nós levamos ele até lá, marcamos uma consulta, levamos ele até lá. Ela é uma pediatra muito conceituada, renomada. Cuidou do João, né? Que é o meu filho mais velho, durante boa parte da vida dele. E também estava acompanhando o Gabriel. E ao relatarmos para ela, ela começou a... Olha, não é nossa especialidade, obviamente não era, mas eu vou tentar guiar vocês aqui para um profissional que consiga nos dar o fio da meada para seguirmos, né? E assim ela fez, e aí a gente entrou no primeiro período, né? Que é um primeiro período de muito desespero, que é o acesso a profissionais errados. Não que os profissionais são ruins, mas nós acessamos profissionais errados. Nós somos guiados para uma otorrino, aqui da região do ABC, e essa otorrino pediu exames, né? A princípio nós foi solicitado um exame errado, por culpa dela, e aí nós começamos a nos deparar com problemas de convênios médicos, problemas que com certeza muita gente tem. Esse exame não cobre, e aí a gente começa, preciso fazer o exame, eu preciso fazer rápido, né? E... junto a isso, né, que aí você tem toda uma questão de ver se o convênio libera, o convênio não libera, tem que tirar do bolso e depois ver o que faz. E aí você começa a entender que a criança ela está surda, ela não está escutando. E aí você não sabe se é algo que é momentâneo, uma vez que você, na nossa concepção, ele escutava, ou se é algo que ele... que é mais sério, que está acontecendo, ou que já aconteceu, se ele está perdendo e pode parar, se ele já perdeu tudo. Começaram essas incógnitas e a gente não sabia nem para onde ir nessa situação. Então nós visitamos, né, uma empresa de amplificadores auditivos. Os amplificadores auditivos, para quem não conhece, são aqueles aparelhos que as pessoas usam. Geralmente ele está aqui, ele vem aqui, né, atrás da orelha, liga, desliga. Tem pessoas que usam dos 2 lados, algumas usam de um lado só. E ele começou, como solução de contorno, nós já fizemos, né? Já conseguimos um aparelho. A princípio, uma empresa nos cedeu gentilmente por um tempo. Depois, olha, como vocês não são eletivos, a gente já entende que vocês não são eletivos, precisamos do aparelho de volta, ele é um aparelho para testes. Aí depois eu aluguei esse aparelho enquanto a gente ia vendo o que acontecia. Então, fizemos esses exames. Começamos a consultar algumas pessoas, né? E essas pessoas, né, algumas antigos conhecidos, já nos apontaram para a Sabrina, que você já agradeceu, né? Agradecemos ela também pela oportunidade. Ela deixou de ser uma profissional apenas que acompanha o Gabriel e passou a ser uma profissional que é nossa amiga. Então, um grande abraço para a Sabrina também. E nós a encontramos não só por indicação, mas depois que nós começamos a fazer um trabalho, os exames, nós a encontramos também
ali meio que involuntariamente para fazer ali um exame, né, para ir dirigindo essas terapias inicialmente. Enquanto ele estava com esse amplificador, ela que começou os atendimentos, para que a gente não perdesse tempo. Alguns exames, todos eles pagos, foram feitos erroneamente, infelizmente. E esses exames também foram nos guiando para locais corretos. Então, nós fizemos um exame numa determinada instituição, que obviamente eu não vou dizer aqui, né, até porque não é a intenção aqui manchar ali a reputação de ninguém. E o exame ficou completo, tranquilo, mas aí eles falaram, esse exame para a gente não serve, tem que fazer um exame em determinado lugar. E lá vamos nós de novo. E isso, convênio sem provar nada, dinheiro indo. Então nós fizemos esse exame, levamos esses exames para os profissionais. Nesse meio tempo nós voltamos na pediatra dele, reclamamos, né? Não reclamamos, né? Olha, não é, aquele profissional não serve. Nos levaram a gente para um atendimento num hospital. Nesse hospital, um otorrino nos atendeu e falou, olha, já entendi o problema dele, eu vou chamar uma profissional aqui, doutora Stephanie Ruggeri. Essa eu falo com muito orgulho, uma doutora super nova, super jovem, com uma competência gigante, muitos implantes no currículo já. E nós a encontramos ali fazendo um plantão naquele dia no hospital. O doutor teve a bondade, né, de falar, olha, eu vou ver se ela tem um horário para vocês hoje, agora, não de ir para casa, precisa agora. E aí ele fez ali esse trabalho, né, conversou ali na recepção, entrou na sala dela, conversou com ela, e nós conseguimos atendimento naquele dia, e ali sim, nós estávamos falando ali com a profissional correta. E aí foi ela que falou, olha, esse exame bacana, mas eu preciso desse outro. Tem que ser feito nesse lugar, com essa pessoa. Ela falou, tem que ser com essa. E ali nós começamos a enxergar o mundo, né? O que nós faríamos. Em paralelo, a minha esposa encontrou informações onde nós deveríamos ter encontrado com os médicos. Minha esposa começou a encontrar informações no Instagram. Instagram de crianças que tinham passado pelo mesmo problema que o Gabriel. Algumas nascido surdas, outras ficado surdas subitamente. E a gente não tem noção do quanto isso acontece, mas crianças que estavam ali ouvindo, falando e ficaram surdas subitamente. Então ela começou a achar o fio da meada, achar quem são os médicos, quem fez, como é que funciona, fonoaudiologia, quem é especializado, aonde eu vou encontrar. E ali a gente começou ali uma caminhada positiva, né? A Sabrina, numa dessas sessões iniciais, ela falou, gente, preciso que vocês entendam uma coisa. A área cerebral da criança reservada para audição e respostas, a partir dos 4 anos da criança, desculpem os profissionais da área, talvez eu fale algo muito simplista, mas a partir dos 4 anos começa a morrer, não sei se os neurônios, enfim, a área utilizada para escuta, entendimento e para a criança aprender a falar e responder através do que ela está escutando, ela começa a se deteriorar ou a morrer a partir dos 4 anos. Nós começamos a desconfiar do Gabriel 1 ano e meio. Esse processo, entre idas e vindas, algumas erradas, briga com convênio, aciona advogado, isso durou 1 ano. Até o dia que o Gabriel fez, em abril, final de abril ali de 2023, a cirurgia de implante coclear dele pela doutora Stephanie. É muito tempo. Nós tínhamos pouco tempo, então o desespero, ele foi em todos os momentos. Primeiro, achar o profissional correto, achar o tratamento correto, as possibilidades, e aí começar a brigar para que ele fosse atendido e fizesse esse transplante em tempo. Esse é o ponto administrativo do desespero. O ponto pessoal do desespero é interno, em casa. Quando nós nos demos conta de que nós tínhamos um filho surdo, estou aqui falando com pessoas, né, você Sim. e pessoas da área da psicologia. Eu acho que isso não foi só com a gente. A primeira coisa, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? A culpa. Tentar achar alguma culpa. Luto. A culpa é minha. O segundo ponto e aí pedindo licença a quem não é espiritualizado ou quem não acredita
em Deus ou tem outro tipo de crença. Por que Deus está me punindo desse jeito? Então, esse é o drama que você vivia dentro de casa, de choro, de culpa. A culpa não é de ninguém, nasceu assim, né? E com o tempo nós passamos a entender de uma forma diferente, que toda a dificuldade e a deficiência auditiva do Gabriel, ela pode vir a ser uma bênção para ele e para pessoas ao redor dele no futuro. Mas a gente não entende isso. Tudo que a gente quer é que o nosso filho nasça, ele ande, fale, escute e veja, né? Então, para nós ali foi uma situação ali até difícil de explicar, né? E durante quanto tempo que ficou esse... Até que a gente tenha... Até ter a aceitação. Né? A aceitação ela demora. Tá. E conforme essa dificuldade que eu relatei, que é a dificuldade médica e administrativa, enquanto a gente não falou, a cirurgia está marcada, o diagnóstico dele é esse, e ele vai fazer isso, e a chance dele ouvir é muito grande, a gente ficou ali em choro. E aí você tem um problema, né? Como eu falei, eu tenho um filho mais velho. E os pais que amam seus filhos, o que eles fazem quando o filho está com um problema, tem uma doença ou tem um problema que precisa ser resolvido? Eles se desmancham ali em atenção para esse filho. Nós tínhamos 2. Então, esse foi um grande desafio. Eu tenho o desafio do luto, a aceitação, o entender, porque, como eu disse, a gente não tinha ali pessoas ali para a gente buscar referência de alguém com surdez ou com um grau muito alto de deficiência auditiva, né? Perda auditiva. Então você fica ali naquele turbilhão de coisas. E aí você tem o trabalho, você tem a casa, você tem o seu filho que está na escola, o outro filho que está na escola e precisa estudar. E aí você entra dentro de uma situação onde, meu Deus, e aí eu tenho que aprender Libras? Eu não tenho? E aí você começa... E ali você deixa de ser... Falando até do outro filho, você deixa de ser um pai ali dentro dos moldes ali, né, que são necessários. O marido e a esposa, eles deixam de ser namorados e passam a ser 2 pessoas ali quebrando cabeça para achar problema para uma solução, com culpa, com dúvida, tristeza. É um misto de muitos sentimentos ruins. E eu sei que isso não é só para mim. Né? Qualquer pai que tem uma criança atípica ou que tem algum problema motor, estrutural, tem esse tipo de problema. Né? Eu acho que creio que tem esse tipo de sentimento de culpa. Então isso demorou. E posso dizer que hoje nós não sentimos isso. Nós sentimos outros tipos de preocupações, mas o luto ele demorou ali 3, 4 meses. Nós abrimos uma página para o Gabi, logo que nós descobrimos. Porque esse período que nós demoramos para achar o trilho correto e a ajuda que a internet deu, que minha esposa começou a... Rede de apoio. Começou a stalkear, né, como o pessoal falou. Começou a procurar. Não, peraí, deixa eu procurar essas pessoas. Quem são os profissionais certos? Quem são os cirurgiões que têm sucesso? E os advogados que lidam com isso? Nós começamos a conhecer todo tipo de rede, né, de profissionais. E alguns realmente foram apoio. Quando a gente fala apoio, eu não pago, né? Sim. Que ali apoiou, falou, cara, vou te ajudar. Existe muita gente. Tem muita gente ainda? Tem, né? E tem um profissional que, obviamente, ele vive daquilo. Claro. Você precisa... Mas só de você encontrá-lo, já é um alento. Né? Então, nós demoramos esse tempo, ali 3, 4 meses, ali, uma tristeza muito grande para Tá, vamos trabalhar. Né? Não que não trabalhamos, mas chega. Não é nossa culpa. É uma situação que veio... Não sabemos como veio, mas que está aqui, a gente precisa tratar. Ele está feliz, ele está cheio de saúde, está pulando, correndo, brincando. Então nós precisamos trazer para ele uma melhor condição possível para que ele viva com essa... Eu não gosto de falar que é deficiência ou doença, eu não creio que seja assim, né? Depois nós vamos falar dos outros surdos também, mas... com essa diferença que ele tem da maioria das pessoas. Né? Então nós demoramos ali a
a conseguir colocar nosso sentimento, nossa mente no eixo. Eu quero ter para mim que ela nunca mais volta a ser a mesma, né? Sim. A gente não sabe os dias, né? Quantos dias nós temos de vida, mas eu brinco com a minha esposa, olha, aqui foi descontado uns dias a mais aqui lá no final, porque muita tristeza, uma depressão, muito choro, irritação, preocupação, é muito difícil. E quem tem, eu sei que alguém vai assistir, é a mesma coisa, né? Então nós passamos por tudo isso, por revolta também, você fica um pouco revoltado, né? Espiritualmente você fica revoltado. Sim. Por que comigo? O que eu fiz? Né? E aí é um período muito complexo, mas que a gente foi passando ali, e ali entre 2022 e 2023 ali foi aquele período. E aí em algum momento, no momento que ele teve operado, que foi ativado o implante dele pela Sabrina também, aí nós começamos a falar, tá, a preocupação agora é outra. Ele está bem, passou bem, tem uma preocupação, duas preocupações muito grandes nessa cirurgia, porque ela é uma cirurgia que é feita aqui, em tese são as orelhas, ela tem um corte aqui, a orelha simplesmente vem aqui para frente, e o implante é feito dentro do nervo auditivo, né? Okay. E o receptor dele vem através de um cabinho muito fino, parecido com um cabo de fibra ótica, ele vem até aqui por dentro do couro cabeludo, e onde vem o receptor. Posso deixar o Instagram dele? Claro. O Instagram, que vocês conhecerem um pouco mais, isso. @ogabouve. Nós estamos no Instagram apenas, @ogabouve. Lá vocês vão saber, né, exatamente o que eu estou falando. Tem alguns vídeos da cirurgia, né? Inclusive vídeos da cirurgia. E ali um pouco da vida do Gabi, porque como nós encontramos muitas informações positivas através de contas do Instagram, nós decidimos também acender um faixinho de luz, que em algum momento alguém vai passar e pode ser que encontre ali um caminho para... Ele esclareceu uma dúvida, né? Porque estamos totalmente disponíveis ali, inclusive já aconteceu, né? A doutora Stephanie com a mãe que estava muito preocupada, ela nasceu com uma doença nos ouvidos, que eu não sei agora o nome, interessante que elas falam geralmente com a Michele, mas talvez alguém já tenha visto, é uma doença que tem, como se o ouvido tivesse mastigado, ou seja, ele não tem o canal de entrada de som. E essa bebê, ela tem os dois, então eu não escutava. Não porque ela não tinha estrutura ali auricular. E ali a própria doutora Stephanie falou, eu tenho uma mãe aqui que ela é muito positiva e ela passou por todos os medos que você está passando e eu vou compartilhar. Ela ligou primeiro pra gente, posso compartilhar? Minha esposa prontamente fala com essa mãe até hoje. Mas nós temos algumas preocupações. Por exemplo, como essa cirurgia é muito feita aqui na região que chamamos de meningios, aqui, há o risco da inflamação, que é a meningite, que todo mundo conhece, que é uma doença devastadora. Então essa é a primeira preocupação. Então nós demos vacinas extras fora do plano governamental, que é aquela vacina do posto de saúde. Vamos lá, adquirimos uma vacina extra para meningite, imensamente cara também. E tem um outro risco que esses eletrodos que vêm dentro do... Isso você fica sabendo tudo antes, né, João? Fica, todos os riscos eles contam antes. Contam antes. Então, nós temos 22 frequências e esses eletrodos abraçam essas 22 frequências auditivas que temos, para que o implantado ele tenha escuta plena, né? O que acontece? Muitas vezes, ao fazer o encaixe desses eletrodos... É como se fosse um plug. Exato. Alguns não funcionam. E o que faz? Não faz nada. Se todos não funcionarem, tem que refazer pelo menos o lado que deu problema. Se alguns funcionarem, o recomendado é deixar. Então, tem crianças que funcionam com os 22, alguns entram a 5, alguns entram a 10. E aí, obviamente... Isso são os hertz, né? Isso, olha, essa frequência aqui funcionou, essa não está funcionando. Né? Então, a maioria deles, eles vão ter que conviver com isso. Um está 22, o outro está 5. Não, aqui entrou 18 e aqui 15. E geralmente vai se viver. Primeira positiva, o Gabriel funciona às 22 nos dois ouvidos. Né? Então, ali a gente já começou a agradecer. Então, foram as primeiras vitórias que a gente teve. Né? Gabriel não teve nenhum problema relacionado a meningio. Tem um outro problema que dá nas crianças, que é paralisia facial temporária, né? Precisa de, aí começa a ter fisioterapia, além da fonoaudiologia. Gabriel não teve, né? Essa criança, né, que eu estou contando o histórico aqui, que
conversou bastante com a Michelle, essa criança ela teve paralisia facial. É momentânea, volta, mas é mais um motivo de desespero para os pais, né? Então, são esses os riscos. Ah, mas e agora que ele tem risco? Tem risco, né? Risco de tomar uma pancada, um acidente. E a criança. E se vocês acompanharem no Instagram, vocês vão ver que ele é a criança. Ele curte tudo muito intensamente. Pula, brinca, monta em cima do cachorro. Ele vive tranquilamente. Ah, existem os riscos, né? Como existe para qualquer um de nós, que estamos escutando naturalmente, de tomar uma pancada e perder a audição também. Mas no dele ele tem toda uma estrutura que está aqui, né? Nessa região aqui do ouvido e vem aqui para a cabeça dele, onde a gente coloca os ouvidos biônicos, né? Que a gente costuma chamar. Então, as primeiras vitórias vieram logo na ativação. Depois nós tivemos algumas vitórias também, mesmo que um tanto jurídicas, né? Tivemos ali uma boa parte do dinheiro que nós tivemos que achar em algum lugar, tivemos de volta. E nós tivemos também a vitória de... tem uma fonoaudióloga específica, que é a doutora Estela, e junto com a doutora Marina, que elas são especialistas na reabilitação de implantados, né, de pessoas implantadas do implante coclear. E aí nós tivemos uma vitória ali de conseguirmos passar também elas por dentro do convênio, né? Então, que para nós seria praticamente impossível conseguir pagar as sessões que ele necessita. Hoje o Gabriel faz 3 sessões de fonoaudiologia por semana. Por semana. Todas elas de 1 hora, né? Então ali, a partir da ativação que foi no mês de julho, nós tivemos ali uma vitória dele começar a dizer algumas palavrinhas. Oi, e aí começou... entre pai e mãe, ele falou pai primeiro, né? Mãe demorou um pouco. Mas aí ele começou ali a balbuciar algumas palavras, e aí é a segunda vitória, né? Então, nós começamos a nos aliviar porque o medo que nós tínhamos do cérebro dele começar a morrer para esse entendimento, ele foi afastado. Olha, está respondendo, está funcionando. E a partir do momento que recebe estímulo, né, aquilo que estava ali em stand-by, opa, tem estímulo, vou trabalhar, né? E ali foi a segunda vitória. Hoje, só para a gente ter ideia, vou deixar você perguntar também, que eu tô falando parecendo um entrevistador aqui, né? Legal. Hoje nós temos... A gente tem um problema de censo até por conta da pandemia, mas hoje no Brasil, nós temos cerca de 10 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. Dessas 10 milhões, cerca de 2,7 milhões têm surdez profunda ou total, como é o caso do Gabi. Se falamos dos 10 milhões, nós estamos falando de cerca de 10% da população. É bastante gente. Muita gente. E se dentro desses 10% falamos dos 2,7 milhões que têm surdez total, é 25% desse valor. É muita gente, né? Então, tem muito surdo. E o que espanta é a dificuldade da informação correta. É o maior desafio. Então, através de toda a nossa correria, com a nossa vida profissional, com os 2 filhos para criar, com o filho em terapia, é o nosso desafio tentar fazer com que as pessoas olhem mais para essa bandeira. Bandeira essa que nós também não olhávamos, né? Nós fomos orientados, uma vez que nós escolhemos que ele fizesse o implante, nós somos orientados a não ensinar Libras, né? Libras é uma forma de comunicação para surdos que todo mundo deveria saber. Nós nunca nos importamos com isso. Hoje, às vezes, eu vou no supermercado, e hoje tem, né? Estamos na questão de cotas, né? Para as pessoas com alguma necessidade especial, com alguma deficiência. E eu tenho vergonha quando eu não sei falar com surdo. Tenho vergonha. Ah, mas não aprenderam ainda? Por determinação, né? Inclusive, vou atestar isso ainda. A linguagem de Libras, quando você toma aula com alguém que tem um método de ensino, é ensinada de uma forma muito rápida. Então, eles nos orientaram a não ensinar eles. Senão ele ia, com certeza, utilizar essa forma, através das Libras, para comunicação e não ia falar.
Então nós estamos ali esperando ele progredir e falar, agora pode ensinar que ele não vai usar as libras como muleta. Mas nós estamos, então, mesmo falando de implante ou de libras, que são duas terminações totalmente diferentes para o mesmo problema, nós temos muito pouca informação. Nós temos outras, né? Eu peço desculpas aí se eu estiver falando de alguma forma errada, mas nós temos outras minorias ou outros públicos, a exemplo, nossos amigos, os negros, a população LGBTQIA+, espero estar falando correto, perdão se não tiver, que são pessoas que elas, através dos seus direitos, e aqui eu não vou discutir o certo ou errado, eu só estou citando, são pessoas, grupos que eles falam alto, eles gritam forte pelos seus direitos. Mais uma vez falando, não estamos aqui discutindo certo ou errado, mas eles discutem pelos seus direitos. Quando nós trazemos isso para o cego, para o surdo, ou para a pessoa que precisa de rampa porque ela tem um problema, né, ou parte da sua estrutura motora não é funcional, nós não temos. E aí nós precisamos que a comunidade se fortaleça e comece a gritar alto. Não gritar mais alto que os outros, até porque os casos que eu citei aqui são casos totalmente diferentes do que a gente está tratando aqui, mas nós temos que gritar alto para que as pessoas se conscientizem, entendam e passem a trabalhar de forma inclusiva com essas pessoas, né? A incluir o surdo, né? E os outros, né? Que tem deficiência motora, o cego também. E nós geralmente, quando não está aqui no nosso entorno, nós temos, óbvio, tá todo mundo correndo, sim, todo mundo com problema, todo mundo tem o seu, né? Mas geralmente a gente só olha quando está aqui no nosso círculo aqui. Quando a gente faz parte da estatística, né? Exato. E aí a gente está se incluindo nisso, né? Então, nós tentamos do nosso jeito, através das vitórias que nós temos, né, dos passos que nós demos, ajudar as pessoas e falar alto. Ajudar essa comunidade a falar mais alto. 10% da população tem algum problema. É muita gente. Muita gente. Né? E aí quando você traz isso para o nosso cenário, que demoramos aí meses, preciosos meses, para achar, não, é por aqui que tem que ir, é muito tempo. É muita desinformação. Essa questão da inclusão é muito difícil, né? Eu não sei em outros países, né? Mas aqui no nosso convívio você vê que a dificuldade é tremenda, né? Eu lembro que há 6, 7 anos atrás meu pai amputou a perna, aí você começa a olhar para a calçada, né? Que aí você fala, é uma coisa que você, no dia a dia você não percebe, né? E não está te atrapalhando, então vamos deixar, né? Mas quando você faz parte da estatística, você fala, nossa, olha, essa calçada não tem condição nenhuma de você passar com um cadeirante, né? E aí a outra também, às vezes você tem uma fila, tem a vaga de cadeirante, e aí aquele cara que vai sacar um dinheiro, que só para ali. É rapidinho. Aí eu fico olhando, eu falo, gente, então, as escolas mesmo, hoje a gente já entrevistou aqui gente que tem filho com síndrome de Down, com autismo. A maioria das escolas não está preparada para receber esse tipo de público, entendeu? Quando você deve ter já se deparado com isso. Nós temos um olhar para isso. Nós trabalhamos, eu trabalho, né, e a Michele também, nós temos uma empresa para implantação de software. E das verticais, né, das empresas que nosso software atende, né, o software que trabalhamos atende, é as do ramo escolar. E aí nós temos a oportunidade de falar com alguns gestores, diretores, donos de escola. Ele fala, nós aceitamos, sobretudo as escolas grandes, nós aceitamos, é obrigatório. Mas se possível a gente não teria. Imagino. Dá trabalho. Sim. Ninguém está falando que não dá, né? Uma pessoa com autismo, e muitos deles têm sensibilidade a som forte. E o que tem mais em escola que tem? Criança gritando e fazendo barulho. Sim. É difícil, né, para os profissionais aprenderem a lidar com aquilo. Como consegue? Com amor, cara. E não tratando uma criança como um número, e sim como uma criança. Não uma criança, mas a criança. Cada uma. A que tem algum tipo de atipicidade e a que não tem. Né? Porque ali também tem uma criança que talvez os pais estejam se separando, né? Que talvez dentro da casa dela tenha algum tipo de violência. Né? Mas
tratar cada criança como uma criança. Ela está vendo, está ouvindo, está falando, está andando e está correndo. Mas ela tem um problema também. Né? Então, isso é um desafio muito grande, né? Para quem é do ramo da pedagogia, para quem é do ramo da psicologia, né? E a gente sabe que tem esses profissionais inseridos nas escolas. É um desafio inseri-las, fazer com que as crianças ao redor a aceitem, a abracem, entendam a diferença e tratem a diferença. Né? É um problema, por exemplo, que a nossa geração, quando crianças tivemos. Quando tinha um diferente, imediatamente ele era excluído. Hoje nós notamos que as crianças são diferentes, são mais sensíveis positivamente nesse sentido. Mas ainda assim tem um olhar. São preocupações que nós temos. O Gabriel é novinho, então para ele está tudo maravilhoso. Vai chegar um momento que as outras crianças vão olhar, e algumas vão olhar torto. E aí esses são os próximos desafios que a gente tem. Então, na escola, é o desafio, né? Porque essas crianças têm que ser incluídas. Então, nós eu e Michele, hoje nós olhamos para a escola. A escola que meu filho, o João, estuda, ela tem cerca de 1.400 alunos. Como é que o Gabriel ficaria ali dentro? Né? Nós sabemos que tem alguns tipos de patologias, né, que tem que ficar um auxiliar de classe. Eu acho que é a síndrome de Down, o autismo, né, dependendo do grau e de como a criança chegou ali, né, no caminho do tratamento, é necessário, né, que fique alguém. O Gabriel, ele tá vendo? Tá. Ele sabe ir no banheiro? Sabe. E tá escutando? Tá. E agora? Por lei, não é necessário ninguém ficar junto com ele. O que é necessário, então? Que os professores se preocupem em falar, que tem professor que está aqui escrevendo e está falando. Será que ele está ouvindo? Verdade. Entendeu? O aluno tal, entendeu? Conseguiu entender o que eu falei? O professor precisa disso. Só que nós também, aqui do outro lado, temos que entender que o nosso filho, ele está no meio de mais 35 crianças, 30 crianças, 25 crianças, que precisam ser atendidas de igual forma. Tem alguns que são muito rápidos para aprender, outros que não são. E tem o seu filho ali no meio. Então, nós como pais também temos que... olha a situação do meu filho. Tem uma frase de um filme chamado Extraordinário, que eu creio que muita gente tem assistido. Lá no finalzinho, o menino diz que a mãe dele ensinou para ele: seja gentil, todo mundo tem um problema, não é só você. Então, nós como pais também temos que, tem que entender o contexto todo, né? O Gabriel, ele tem um implante, e esse implante ele vem com um microfone. E esse microfone serve para que ele tenha uma escuta mais pura, mesmo que o palestrante, a pessoa que está conversando com ele, esteja uma distância maior, né? Então é orientado para nós, inclusive pela própria marca do aparelho, que ao estar no auditório, que ele fique nas 2, 3 primeiras fileiras, né? Nas 2, 3 primeiras ali, contando de trás para frente ali, nos 2 primeiros bancos, assentos, carteiras, seja o que for. Mas, se for necessário ficar um pouco mais longe, esse aparelho, para a pessoa que está ali falando, seja o professor ou palestrante, ele vem diretamente para dentro do receptor dele, como se estivesse conversando aqui próximo da gente. Ou seja, e quando você tem a regulagem ali básica no aparelho, o aparelho você vai continuar escutando o entorno, mas o aparelho vai falar o microfone vai falar mais alto aqui no implante. Então isso tende a suprimir, porque é um aparelho muito moderno, mas nada chega perto do que Deus fez dentro da estrutura de audição que Deus criou pra gente. Então não é igual. É bom, ele escuta ali, quem acompanhar lá vai ver que ele mesmo antes de falar, ele fazia um teste, as fonos conhecem bem, que põe aqui para ver se está escutando. Quando escutar o sonzinho, põe aqui no tabuleiro. Quem vai ver lá no começo, ele nem falava, ele só ria, mas ele escutava sons que eu, às vezes, tenho dificuldades de escutar. Ele escutava e... Bem baixinho, mas... Bem baixinho. Nós fizemos testes em algumas frequências e ele escutou em 15, 17 decibéis. É muito baixo. Né? Conforme a idade ali, a gente vai escutando em torno de 20. Né? Os fonos sabem que tem um teste, né? Que a gente fala o teste da banana, elas conhecem bem, que é uma curva ali de frequências onde você tem que escutar para que o desenvolvimento da criança ele seja pleno.
Então é o teste da banana que ali tem que escutar o som do avião, então tá aqui, tem que escutar o som dos passarinhos, o som da fala baixo, a pessoa fala do baixo, do sussurro, né? O som da moto que tá passando na rua. Então eles têm ali um gráfico ali, né? Que as fonoaudiólogas e profissionais da otorrinolaringologia usam, que é para escuta plena. Então, ele tem que estar escutando. Então, algumas frequências ele responde ali em torno de 15, 17 decibéis, ou seja, uma escuta melhor do que muita escuta natural. No caso do celular, você explicou que tem no próprio celular, dependendo do celular, já tem um programa. Nesse aparelho ele vem esse microfone, que são 2 aparelhos, um para cada lado. Então não é um par, porque tem gente que, por exemplo, é surdo de um lado só, então usa de um lado só, né? Então quando você tem lá o kit, né, você vai escolher se você quer um microfone ou um adaptador de mídia. Como ele está usando nos 2, ele escolheu um microfone e um adaptador de mídia. São 2 acessórios que vêm, né? Esse adaptador de mídia, ele funciona... Ele não é necessário para a maioria dos celulares, né? Todos os celulares com sistema iOS vem nativo, ou seja, não precisa usar. Você instala um programa, faz o pareamento, e aí, quando tem que escutar música... mais ou menos, isso. Quando vai escutar música, você vai tocar música e ela vai vir direto para o receptor aqui. Quando você vai tendo a ligação, obviamente, né? Também vem direto para o receptor. Porque está sendo feito estudo para que o implante seja interno, dentro dos ouvidos. Mas no caso do Gabriel, não. Ele está aqui, nessa região, e os ouvidos dele, em tese, são estéticos, né? Ele não tem escuta nenhuma pelo ouvido. Então, ele não vai pegar um celular e atender assim. Ele, às vezes, brinca e ele põe aonde? Aqui. Ele põe atrás. Ele põe. Então, e ele escuta, obviamente, né? Porque está escutando, está saindo som, ele escuta. Mas aí tem uma tecnologia. Para os celulares, né? Sobretudo, acho que a maioria são celulares chineses, que tem Android modificado, muitas vezes não funciona o aplicativo diretamente. Então tem esse adaptador de mídia que você instala um aplicativo, ele capta e ele manda para o aparelho. Então assim, é uma tecnologia muito grande, muitas possibilidades. Não é perfeito, mas com muitas possibilidades, né? Ah, tá, mas por que isso não é difundido? Por que todas as pessoas não fazem, né? Inclusive, através do Hospital das Clínicas, pelo menos até onde nós temos ciência, o SUS cobre esse tipo de tratamento. É fácil? Não, não é. Mas o SUS cobre e dá o aparelho, que é um valor astronômico. Nós estamos falando tem algumas marcas aqui no Brasil, até onde eu sei, pelo menos até hoje, são 4 marcas operando. São aparelhos ali que, dependendo da situação, 100, 150 mil reais, mais a cirurgia. Então, mais a cirurgia, que vai totalmente por fora daí. É isso, né? Eu ia te perguntar. Uma pessoa que teoricamente não tem condições, hoje ela... Se ela não tem um convênio, ela vai depender do SUS. E o SUS, através do Hospital das Clínicas, ele entrega, né? Ele faz esse trabalho. Ah, mas eu quero a marca X. Não, é o que o SUS te der. Né? Então tem a cobertura pelo SUS. Você está preocupado. Fala, poxa, queria fazer, nasceu. Tem pelo SUS. Tá? E aí tem aquela parte que eu falei que o cérebro morre. Como é que funciona? Se eu tenho 30, 40 anos, sou surdo e estou entendendo tudo que está acontecendo aqui e quero ouvir. Aí já tem uma dificuldade maior. Tem uma reportagem que ela está liberada, foi feita pelo um programa chamado Profissão Repórter, da Rede Globo, alguns anos atrás. E nela, né, quem assiste Profissão Repórter, tem um repórter que chama Caco Barcelos, que ele é como se fosse o chefe, né? Ele pega os estudantes ali de comunicação e coloca eles para fazer reportagem de determinado tema, coloca eles para acompanhar as pessoas e tal. E aí eles fizeram uma reportagem específica para a comunidade surda que usa implante coclear. Então, numa dessas... Tem 2 ações ali que eu queria chamar a atenção para a gente trazer essa informação aqui. Numa delas, a família, os pais se conheceram, eram surdos, eles faziam acho que alguma terapia juntos, e eles decidiram, e a filha deles nasceu surda também, os 2. E aí eles fizeram um implante nela, bebê, e os 2 também fizeram. A menina escuta plenamente.
Ela tem hoje, ela deve estar, acho que, eu não lembro, quem assistir lá vai ver. Mas ela deve estar ali entre 18 e 20 anos de idade. Escuta plenamente, conversa normal, vida normal. Me parece que ela até morava fora do país ou em outro estado, que estava na faculdade. E os pais? A mãe falou assim, tá aqui, mas eu consigo falar mais por leitura labial. E o pai? O pai mandou tirar. Não adaptou. Não adaptou. Por quê? Como o cérebro está morto para aquele tipo de estímulo, é só barulho. Ele escutava o barulho, mas o cérebro dele jogava aquela informação no lixo. Né? Então nós temos aquela coisa, até pelos milagres, né? Oh, milagre, tá vendo? Olha, tá ouvindo, vai começar a falar agora. Não, o cérebro simplesmente ele ignora aquilo. Então você tem uma dificuldade maior ou até uma impossibilidade. Por isso que as pessoas já adultas, maiores, né, ou até mais velhas, já assim, fazer um implante coclear dá resultado? Dá, igual para criança. Só que o cérebro já não aceita mais. Então, muita gente, aí é onde tem a parte da comunidade que não é eletiva. Todo mundo pode fazer, mas tem uma parte da comunidade que não é eletiva. Não vai ser eficaz para ela. Então, não vale a pena, né? Tem um outro grupo, nessa mesma reportagem também, de uma mãe que descobriu ainda quando era criança, bebê, igual a gente descobriu. Né? O Gabriel, por exemplo, ele fez o teste, aquele teste de audição quando nasce. E a audição dele era perfeita. Pelo menos era o que dizia no teste. O Gabriel nasceu num hospital, uma maternidade bem conceituada, ou seja, não foi algo que foi feito de qualquer jeito. Por isso que nós achamos, né, que em algum momento ele perdeu. Né? Porque aquele teste deu tudo certo. Senão ele já falou, gente, tem um problema aqui. Sim. Precisa examinar e tratar. Tanto que o João nasceu no mesmo hospital e ele nasceu icterício, mas muito icterício. E eles falam, gente, ele está aqui, os exames dele estão totalmente... Está dizendo aqui que ele tem autismo. Mas não se desesperem, é por causa da situação dele. Então, passou um tempo, nós fomos a uma instituição, a uma ONG, refizemos o exame, vida normal, né? Nasceu parecendo um bonequinho do Bart Simpson, né? De tão amarelinho que era. Tanto que ele ficou no banho de luz um tempão, né? Mas com o Gabriel nada disso aconteceu, normal. Ele ficou até um pouquinho tirístico, ficou 2, 3 dias lá, mas normal, foi embora. Então, nessa reportagem, voltando à reportagem, a mãe descobriu, a criança teve um problema, foi detectado um problema no nascimento, e a mãe dela falou assim, eu não vou fazer esse procedimento de implante coclear, porque não é a decisão que eu posso tomar pela criança. Quando ela crescer, ela vai decidir se ela vai fazer ou não. Aí está o erro. Se você quer deixar que a criança decida, você tem que fazer. Porque quando ela for adulta e falar, cara, eu quero, o cérebro já não vai aceitar. Você entende o tamanho da desinformação que existe? Sim. É muito grande. Muito. As pessoas que estão ali dentro, inseridas, e aí você vê, às vezes, pessoa baixa escolaridade, pessoa de um nível social mais baixo, ela não conseguiu entender, ou não explicaram para ela, obviamente, que, olha, depois que seu filho tiver 10, 12 anos, não adianta fazer mais. 9 anos, que seja, não adianta fazer mais. Ele vai ter muita dificuldade e isso vai ser um complicador. Ele já vai saber falar em libras, ele já vai ter se virado ali para achar ali a tribo dele, as pessoas que tem também que falam por libras, ele vai ter achado o mundo dele. Então ali a mãe já fez a escolha pelo filho. Isso é um problema, pessoal? Não é um problema, né? É o que a gente fala. O fato da pessoa ter nascido surda não quer dizer que ela é um desafortunado, abandonado por Deus. Não é isso. Pelo contrário, pode ser uma bênção, né? Ela só não escuta. Sim. Então, mas se a mãe e o pai querem fazer uma escolha, que o filho faça uma escolha, então eles têm que fazer. E se o filho falar, cara, eu não quero isso porque eu nasci sem, e na minha cabeça eu sou um abençoado por ter nascido sem. Sim. Ótimo, aí ele vai lá, faz uma cirurgia e manda tirar. Esse é o ponto, né? Nós nem pensamos, para ser bem sincero. Não, nós vamos colocar. Se um dia ele falar, cara, isso não faz muito sentido, tira essa farnafernalha da minha cabeça, ele vai ter essa decisão. Sim. Se ele for menor de idade, eu e a mãe seremos... Óbvio, a gente vai tentar argumentar, mas nós iremos apoiar, né? Mas se eu não faço, aí sim eu tiro o poder de decisão. O poder de decisão da criança, né? Quando virar jovem ou adulto.
Então nós temos essa divisão na comunidade surda. Não é divisão de briga, Sim. uma divisão de pessoas que podem fazer, vai funcionar, mas o cérebro já não aceita mais. E das outras que falam, cara, ser surdo é uma bênção, não é uma maldição. Sem problema, é isso aí. Né? E de nós, da comunidade que decidiu, olha, não, eu vou usar implante. Né? Ah, mas um adulto nunca vai fazer implante? Eu vejo um monte de adulto, né? Talvez alguém... Adultos fazem implante? Sim, o adulto que sofreu um acidente. Talvez você já tenha conversado com alguém que teve uma perda súbita. Sim, de um dos ouvidos. Tá aqui, ó, de repente faz... Nós temos um músico que é amigo nosso, né? Nós somos da comunidade adventista e ele tem um grupo grande, muito conhecido. E ele estava aqui, é músico. Ele estava aqui e de repente fez... Fechou. Adulto já. Fechou um lado. Ele não usa implante, ele decidiu ficar com um ouvido só. Mas simplesmente... Eu conversei com ele e falou, irmão, eu tava tranquilo, de repente deu aquele tampão aqui, sabe? Foi ver. E ele falou, não, aconteceu alguma coisa, deve ter tapado, às vezes, né, a gente boceja, já fecha aqui. Nunca mais voltou. Né? Que é o que acontece com algumas crianças também. Né? Ali com o Gabriel nós conhecemos o Noah, inclusive foi uma das crianças que foi um facho de luz pra gente, de repente ele estava sendo tratado na mesma clínica, fazendo as terapias na mesma clínica. O Noah, ele tinha 2 anos, ele já falava. E o Noah simplesmente, nos 2 ouvidos, fechou. Parou de escutar. Então isso acontece. Então um adulto que parou de escutar, mas ele já tem a fala, né? Ele já está habilitado, põe o aparelho e a vida continua. Né? Um acidente, né? Tomou um acidente num carro, tomou uma pancada lateral, bateu, machucou a cabeça, perdeu aqui a estrutura de audição, teve algum problema? Põe o implante, volta a falar. Né? Esse sim, mas a pessoa que passou a vida surda, o cérebro dela morreu para aquele tipo de estímulo. Então essas são as diferenças. Então é importante a gente separar, né? Trazer essas informações. E tem uma carteirinha, porque eu sei que o autismo ele tem um cordão, né? Cordão. Até para identificar para as pessoas. Isso. Até porque hoje, pela talvez não informação das pessoas, as pessoas às vezes olham uma criança fazendo birra e acham que a criança está fazendo birra, né? Olha, onde já se viu meu filho fazer isso? E quando vai ver é uma criança com autismo. Então, exatamente. Essa questão do colar, né? Ou da carteirinha é algo que deixa visível para as outras pessoas, né? O Gabriel ele tem uma marca específica, que é um brasãozinho quadrado azul com o ouvido e o corte no meio. Né? Então, no CPF, no RG dele, tem essa marquinha, já vem feito dessa forma, né? E o cordão que ele poderia utilizar, ele não usa nenhum, até porque ele escuta. Mas o cordão que ele poderia usar é um cordão, tem o do autismo, que é aquele que são os quebra-cabeças coloridos, e o que ele poderia usar é um outro que é de deficiências ocultas. Onde não é possível ver, se bem que o dele é muito visível aqui, se bem que muita gente pergunta, o que é isso? Ela desperta muita curiosidade da pessoa. Mas ele poderia usar o de patologias, né, deficiências ocultas, é o que ele poderia estar usando. Eu frequento hoje a igreja lá de Santo André com a minha família, certo. Né? A central. E legal porque lá eles têm também Libras, né? Isso eu acho fantástico, porque eu já frequentei algumas igrejas que não tem, né? E a maioria, eu frequento, por exemplo, não tem. Mas existe uma preocupação, né? Dentro da igreja, você frequenta a igreja adventista, eu também, existe lá, foi criado há pouco tempo, o Ministério das Possibilidades. O que é o Ministério da Possibilidade? E a gente fala também até para os amigos que são de outras denominações, para que se preocupem com isso. Sim, essas pessoas precisam ser alimentadas espiritualmente. Não importa se você é batista, assembleiano, se você tem um terreiro, você precisa trazer oportunidade para as pessoas conhecerem aquilo. Então, o que acontece? O Ministério das Possibilidades ele está ali para atender quem? As igrejas precisam entender que se eu fico num patamar, né, se o templo fica, né, onde as pessoas assistem, fica num patamar alto, eu preciso entender que pode chegar um cadeirante. Eu tenho uma rampa? Eu tenho um elevador, uma plataforma elevatória? Não tem, precisa ter. A igreja, aí tem o caso, vai entrar um surdo aqui.
eu preciso de um intérprete de Libras. Preciso ter a pessoa ali, né? Você pode ver que às vezes, né, na TV, muitas vezes fica no cantinho, Sim. tá ali. Então nós precisamos, todos, em todas as comunidades, sejam elas religiosas ou não, Sim. nós temos que ter ali como trazer para essas pessoas, né, a possibilidade delas entenderem e assistirem e absorverem aquilo Sim. que nós estamos absorvendo também. Então, o Ministério das Possibilidades ele serve para as pessoas com problema de estrutura motora, para os surdos, para os cegos, obviamente, né? E para outras patologias também, né? Pessoa que tem autismo, pessoa que tem algum tipo, a pessoa já que às vezes chega a alguma idade tem Alzheimer, demência. Nós precisamos manter essas pessoas incluídas. Que né? legal. No nosso caso, por exemplo, o nosso pastor ele tem um problema degenerativo não curável O e pastor ali lá da nossa igreja. E ele teve nós começamos a comunidade ali, a nossa igreja começou a enxergar através dele o quanto nós estávamos atrasados. Então, através dali, nós precisávamos de uma plataforma elevatória. Conseguimos uma plataforma, né? Porque antes era um irmão tinha que subir com ele nas escadas, subir e descer, né? Para nós era um prazer enorme. E se não tiver ninguém que consiga fazer isso, né? Que tenha força para fazer? Então, nós começamos através dele. Entendemos como o nosso templo, o prédio que nós estávamos, estava atrasado com relação a isso. Então, é necessário que todas as instituições, sejam elas religiosas, sejam empresas, né, sobretudo as empresas maiores, que tenham a possibilidade de incluir essas pessoas, né, cada um ali no seu, né, obviamente dentro da possibilidade, mas de incluir essas pessoas dentro do seu quadro, dentro do público, né, que está ali para absorver aquilo, né? Mas realmente, a gente só começa a ver essas coisas quando está no nosso entorno. No caso lá foi o pastor. Nós precisávamos. Nós temos um cliente, eu até contar dele, falei que a gente tinha uma empresa de tecnologia, né, que implanta, falei das escolas e tudo mais. Nós temos um cliente que é uma instituição que auxilia os deficientes visuais, sejam os de baixa visão ou os totalmente cegos. Muita gente nasce assim, mas tem pessoas que com as doenças, né, perdem a visão. E a gente, às vezes, tem a mania de ver um cego na rua. Muita gente, a maioria oferece ajuda para atravessar. Tudo bem, tá indo para onde, tá no caminho certo. A gente tem essa bondade. Sempre tem alguém ali para ajudar. Mas, às vezes, a gente olha eles com aquela guia. Nossa, que fácil usar aquilo. Vocês não têm noção de como é difícil. Naquela instituição, nós vemos gente que, às vezes, tem 50, 60 anos de idade e perde a visão e começa a ter que ter uma nova vida. Quando a vida já está do meio para o fim, ela começa a ter que reviver, aprender a viver de novo. Então você vê aquelas pessoas, aquelas guias batem nos buracos das nossas calçadas, que são ótimas. Não importa que lugar você esteja do Brasil, as calçadas são ruins. Bate, volta, bate na pessoa. Outra coisa, a galera que sai com um cachorrinho para passear, o cachorro faz as fezes dele nas calçadas, olha para um lado, ninguém está vendo, olha para o outro, ninguém está vendo. Vai embora. Vai embora. Cara, o cego não tá vendo, cara. A guia dele vai bater naquilo. Quantas vezes eu não vi, enquanto estava lá atendendo eles, na instituição, eu via eles chegando com as guias totalmente sujas, de fezes de animais. Então a gente não olha. Meu cachorro. Verdade. Cara, leva um saco, pega as fezes do seu cachorro. A coisa menos preocupante que vai acontecer é alguém pisar. Alguém que tá vendo pisar. Sim, mas se você tá um cego, cara, põe na guia, aí entra dentro de um ônibus. Eles vão sentir vergonha também, como eu e você sentimos se a gente pisa. Sim. Né? Então, são situações que a gente precisa começar a olhar ao redor. Sim. Né? Sobretudo nós que vivemos em cidades grandes, é muito individualismo. Né? Até porque a gente não tem tempo nem de olhar para os lados. Mas pequenas ações, né? Muitas vezes, eu não sei na sua calçada, não sei se você mora em casa, em apartamento, na minha calçada tem ali fezes de animal. Sim. Pode ser um cachorro de rua, né? Que passou ali. Primeira coisa que nós fazemos, vou lá e pego. Independente de quem foi. Se foi um cachorro de rua, se foi alguém que um desavisado que foi lá e largou lá na minha porta. Você então tá sua parte, né? É uma coisa pequena que você fala, cara, é verdade, cara. O cara pode vir com a guia aqui e sujar a guia dele toda. Você entendeu? Então, são pequenos atos que a gente pode fazer para ajudar as pessoas ao redor. Sem necessidade, sem investimento nenhum. É só um pouco de bom senso.
Ô, Joab, e caminhando agora aqui para o final, mas não deixando de abordar esse tema, até porque a gente conversou nos bastidores, em relação aos pais que têm um filho atípico e o outro não, né? Então eu sempre falo que às vezes o olhar está tão fixado naquele que realmente requer mais atenção, um tempo maior, e o outro que tem a cabeça de uma criança, né? Porque não tem porque a cabeça do adulto ele tem que entender, né? Uhum. Você já deve ter se deparado por isso, né? Ele tem que entender, né? Porque o irmão dele tem esse problema, ou o irmão dele tem essa deficiência, ou o irmão dele requer um pouco mais de atenção. Mas a criança tem um pensamento de criança, né? Exato. E o que você pode também dar de dicas, né? Do que você faz atualmente e para aqueles pais que às vezes está com foco só naquele tipo de criança e esquece do outro ali. É automático, né? Não é? Para nós, pelo menos, foi automático. É o que eu falei. Nós temos um filho com problema, nós vamos depositar toda a nossa atenção naquele filho. E o outro, né? Sim. Nós, como pais, não podemos cair na negligência de um filho que talvez já tenha até uma abertura dele ter um problema psicológico, ter que passar a vida fazendo terapia, né? Ou dele encontrar o alento que ele não encontra em casa, nas más companhias, na bebida, na droga. Ou seja, eu estou aqui cuidando de um filho, eu não posso deixar o outro, né? Deixar ele solto, deixar fugir, ou deixar ele sentir que não é amado. Mas não é uma receita que eu tenha. Sim. Foi vivendo. Qual foi a minha da minha esposa? Nossa primeira reação. Atenção ao Gabriel. Né? Só que... E aí a gente nem precisou de... A gente recebeu conselhos, obviamente, mas não precisamos de muitos conselhos. Quando a gente começou a entrar dentro da seara, desse desespero todo que já relatei, e o João, como é que fica? É um menino inteligente, tá crescendo, ele é super divertido, ele parece um comediante. Legal. Super bem-humorado, acorda de bem, conversa uma boa. Dentro do parâmetro de uma criança, ele é um menino obediente, ele escuta, ele processa. Não é uma criança que a gente nunca teve que usar de violência com ele, até porque não é nosso perfil também. Não é uma criança, vou pegar o chinelo, vou dar em você. Nunca necessitamos. É uma criança de olhar, de conversa, né? Nós não somos pais que praticamos educação positiva, lembrei do nome agora. Nós não praticamos. Quando a gente fala não, é não. Mas por quê? Porque sim. Então, quando ele tiver certa idade, a gente vai dialogar um pouco mais. Mas tem coisas que, cara, não vai fazer. Por quê? Porque não vai, né? Nossos filhos dormem muito cedo, 8h30 da noite, todo mundo está na cama, João e Gabriel, os dois. Então, nós colocamos os dois dentro de um mesmo parâmetro, né, em determinado sentido, mas nós começamos num período mais turbulento, eu e minha esposa combinamos, você fica aqui e eu fico aqui. Mas a mãe não foi mãe de um e o pai não foi pai do outro. Nós fomos. Nós fazemos a maioria das coisas juntos. Mas eu dava atenção especial ao João. Eu ia para academia, eu levava ele para nadar. E a mãe fazia o quê? Os exercícios. Né? Que a fonoaudióloga, ela passa ali, olha, vocês precisam fazer determinadas atividades com ele para você ajudar, para a gente acelerar o processo. Ela fazia, né? Quando brigava com a gente. E eu chegava, porque eu levo, dos 3 dias eu levo 1 e a Michelle leva 2. Às vezes a gente inverte, às vezes eu levo os 3, às vezes eu levo 1, eu levo 2, mas no normal ela leva 2 dias e eu levo 1. E ela chegava, fez isso? Não sei. E fez aquilo? Não sei, quem fez foi a mãe. Mas não faz nada? Não faço, porque assim, eles dormem cedo. Nós chegamos em casa às 6h30 da tarde. Vou levá-lo para academia. Vai lá, nada. Às vezes eu volto e vou de novo para terminar meus exercícios. Quando eu volto já tá os dois na cama. Não sei se fez. E no outro dia eu já tô aqui. Não sei, né? Com o tempo, né? Depois que a gente foi normalizando um pouco mais, o Gabriel foi se desenvolvendo, aprendendo, né? Ele tá começando, já fala frases inteiras, ele já sabe pedir as coisas, já sabe dizer que sim, que não, que quero, algumas coisas ele sabe o nome. Ele já tem um vocabulário bastante amplo, não só para palavras, mas para frases também, né?
vai ficando um pouco mais fácil. Então eu consigo dar mais atenção para ele sem tirar a atenção do outro, e a mesma coisa com a mãe. Mas nós tivemos essa preocupação, mas ainda assim, agora, nesse momento, hoje, no dia que nós estamos aqui, nós ainda temos muito aprendizado. Imagina. Porque, como o meu filho, o menino João, é um menino muito falante, ele reclama. Ele reclama, fala, pô, nós lá em casa já criamos, né? O Gabriel tem os limites dele. Ó, não vai fazer, pronto. Não vai chorar porque não tá entendendo. Então vai chorar. Mas vai entender, uma hora ele vai entender. Quem tá fora, aí geralmente tem um problema maior. A avó fala, o bichinho, né? Ele é o menor. E ele é o menorzinho ainda. De todos os priminhos, ele é o menor. Ah, mas ele é menorzinho. Puxa vida. Tadinho. Faz pra ele. Aí vem outra avó. Dá pra ele tá chorando. Já é assim naturalmente. Na situação dele, um pouco mais. Então as pessoas no entorno, e é normal, ninguém aqui é culpado disso. As pessoas, mesmo que seja uma pessoa que vem de fora, que às vezes está ali do lado e está vendo, não vou dar, pô, dá para ele para parar de chorar, né? Então, isso é um problema que nós temos, não só dentro, a gente ainda está aprendendo, mas os de fora também ajudam muito pouco nesse sentido. Sim. E a criança, o Gabriel, ele precisa de limite, como qualquer criança, tem que ter limite. Não, cara, não é seu, você não vai pegar. Isso aí. Às vezes ele está com uma coisa na mão, o irmão pede, ele não dá. Se o irmão tentar tomar, é uma guerra. E o contrário também vai acontecer. Um dia ele vai querer, o irmão não vai dar, e ele não vai dar e acabou. Né? Então nós pais a gente tem que falar, cara, tem que ter limite. Os dois têm que ter limites, normalmente. Né? Fora é mais difícil. Tem um outro ponto, falando da uma dica, quando nós contamos do Gabriel, quando nós falamos do que ele tem, e eles veem um aparelho, sobretudo no começo que ninguém sabia de nada, vem muito uma frase que não fala. Coitadinho. Não é coitadinho. Sim. Cara. Coitado é quem pensa que ele é coitado. Né? Não é coitado, cara. Não é coitado. Ele é uma criança que vai ter uma vida diferente, vai ter algumas adversidades diferentes da que nós todos temos. Ele vai ter alguns desafios e outras facilidades. Simples assim. Então não fale isso para um pai. Ah, coitadinho. Não é coitadinho. Né? Em nenhum momento nós deixamos, quando nós começamos a parar de nos revoltar espiritualmente, que isso aconteceu, infelizmente, e eu acho que acontece com todo mundo, nós começamos a agradecer, porque nós começamos a ver crianças que estão precisando de um transplante, crianças que estão numa situação incógnita de um câncer, né? E nem para essas crianças a gente pode falar, coitadinho. Verdade. Né? Você pode se compadecer e falar, poxa, que situação, né? Mas coitadinho não. Não é coitadinho. Você, cara, ora, sei lá, dependendo da sua crença, manda vibração positiva, faz uma reza, o que for. Mas não chama ninguém que está em adversidade psicológica, física. Não chama de coitadinho, cara. Não é coitadinho. Coitadinho é quem pensa, né? Que uma pessoa dessa é coitada, né? Então é uma coisa assim que não é coitadinho, não. E a gente bate forte mesmo, não, tá, né? Certo. Uma outra coisa, né? Ele usa os aparelhinhos aqui, a gente chama ele, né? A gente fala, ô vagalumezinho, apaga as luzes, ele fica aqui piscando. Uma outra coisa, nossa, mas vai ter que usar isso a vida inteira? Vai usar, como quem não enxerga usa óculos, como quem tem um problema estrutural tem que usar uma bengala, uma muleta, como quem não tem uma perna tem que usar uma prótese. Vai usar a vida toda. Enquanto ele usa, ele escuta. Quando ele tira, ele para de escutar. É muito legal, a gente brinca, né? Que daqui uns dias, quando a mãe dele ou eu começar a brigar com ele não quiser escutar, ele simplesmente puxa e tira. E quando ele for mais velho e casar e tiver uma discussão com a esposa dele, ele falar, cara, já chega disso, ele tira também, né? Outra coisa é que quando vai dormir, se tem algum barulho ao redor, tirou, então tem ali, tá em silêncio total, não tem problema para dormir com relação a ruído, né? Então tem a dica que nós damos primeiro, se você tem ou conhece alguém, né, que tem uma criança ou que tem alguém que perdeu a audição em algum momento, já desenvolvido, procura, né? A pessoa, olha, eu queria voltar a ouvir de novo, né? Um adulto, ou uma criança, poxa, a criança nasceu surda, cara, manda esse link, né? Tem aí o Instagram do Gabi também, e ali através do Gabi tem várias outras crianças e adultos também, tem pessoas aí com milhares e milhares, dezenas de milhares de seguidores que são da comunidade que usa implante.
Gente que perdeu, às vezes na adolescência, gente que nasceu, gente que já é casada. Olha, eu saio, nós acompanhamos uma pessoa... Tava baixinho. Tá. Onde eu tava? Eu vou voltar aqui, depois você corta, né? Nós conhecemos uma influencer, né? Do mundo do implante coclear, que o marido dela, inclusive, é o cirurgião, e eles se apaixonaram ali a partir da cirurgia que ele fez para ela, né? E ela fala que às vezes, como ele é um cirurgião dessa área muito renomado, ele faz viagens. E ela fica sozinha em casa, eles não têm filhos. E como é que faz? Pode entrar um bandido. Pode ter um toque, uma sirene no prédio onde eles moram para correr. Aí ela falou que ela carrega um e dorme com o outro ligado. Tem que dormir. Ela tá sozinha, não tem ninguém para alertar ela ali. Né? Então, a gente vai aprendendo, né? Como é que é a vida adulta? Como é que vai ser? Ela fica sozinha, então ela falou, olha, eu desligo um, até porque ele é incômodo, né? Ficar com ele aqui, porque ele tá aqui, e precisa carregar em algum momento. E o outro eu mantenho ligado, para que eu fique ali com a escuta ativa, pelo menos um dos lados. Então, os desafios, Wellington, eles são... Desafios e os aprendizados. Aprendizados e vitórias de vida, né? O Gabriel, ele vai passar... vai fazer 5 anos, ele vai chegar à idade do João, que já tem um pouco de vergonha de algumas coisas. Como é que vai ser? Como é que as crianças ao redor dele vão tratar ele? Hoje ele é tratado super bem, ele tem melhores amigos na escola, todo mundo é tchau Gabriel, e ele tchau fulano, ele sabe o nome de todo mundo já. Alguns ele enrola para falar, outros ele consegue. Então, vai ter desafios. Qual que é o nosso desafio agora? Ele tem 4 anos. E em fala e entendimento oral, ele está muito perto de uma criança que nasceu ouvindo, está muito atrás. Com os anos, qual que é a nossa missão e dos profissionais? Que pará-la. Olha, ele está falando e entendendo como a criança da idade dele. Aí onde as fonos geralmente dão alta. Eu falo, de 3, vamos diminuir para 2, para 1, vamos fazer um acompanhamento mensal. E aí você entra dentro. Aí sim entra no voo de cruzeiro. Mas até ele chegar no período de juvenil, adolescente e adulto, e todo mundo aqui já passou por isso, né? A não ser as crianças, obviamente, ele tem desafios, que nós já tivemos cada um ao seu modo, e nós temos desafio como pais. Enfrentar o preconceito, né? Nós temos relatos da comunidade que tem gente que os amiguinhos falam, tu é um monstro, cara, para uma criança. Entendeu? Olha, cuidado, não fala perto do esquisito não, que ele vai escutar tudo. Então, para você que tem um filho, né, atípico de qualquer forma, isso é um desafio para todo mundo. Né? Se você tem um filho que fez implante, é um desafio também. Ensiná-lo a lidar com essas situações e brigar por ele nessas situações. Mas eu vou brigar, vai, dentro de uma escola você tem que avisar os docentes, né, para que eles tenham uma providência. Mas em algum momento você também vai ter que deixar ele se defender, porque essa é a realidade dele, pro resto da vida. Essa é a realidade dele. Ele vai ter que conviver com isso. Ensinar, né? Tem que ensinar ele a ser cascudo, né? Mas ensina. Essa criança que nós vimos esse relato, ele pegou um menino bem maior que ele e esmurrou o menino todo. Porque o menino falou que ele era um monstro, que ele usava. Né? E ensiná-los, né? Seja qual for o problema que ele tiver, ensiná-los a não ter vergonha. E que aquilo, sim, torna ele diferente dos outros, mas aquilo é uma bênção. Porque através disso, é o que lá no início, eu entendo que talvez, né, a permissão, no nosso entendimento espiritual, que a permissão que ele nascesse dessa forma, é para que ele faça algo muito grande no futuro. Pode ser que não, que ele seja uma pessoa comum, trabalhe com... Ou pode ser que ele seja um embaixador de algo muito grande que está por vir. Então tudo vai depender do alicerce que eu, a mãe e o irmão vamos dar para ele. Né? Aí ele vai ter liberdade. Nós vivemos dentro de ali da comunidade, ali na igreja, que a gente está muito inserido ali, onde ele tem todo mundo gosta dele, todo mundo inclui ele. Ele vê as pessoas cantando, ele gosta de subir, aí dá um microfone desligado para ele, ele fica lá cantarolando. Quem for lá dentro do Instagram vai ver eu tentando, bem no começo já, ele ainda não falava nenhuma palavra, mas eu cantei, ele ficou ali com o microfone, ele sabia que ele tentou, né? Nos próximos dias a gente ele já canta pedacinhos de música, então em aqui em algum momento
No carro ele pede, se eu não ligar, cadê a música? Ele fala, pai, música, né? Então ele é como nós vivemos bastante inseridos com música, ele já está aprendendo que tudo na vida é música. Tá dentro do carro, tem que ter música, Sim. né? Então, através disso, a gente vai fazendo com que ele seja incluso em situações onde um surdo não seria, né? E quem for procurar, existem surdos hoje que tocam instrumentos, surdos que cantam, né? E surdos que podem fazer qualquer tipo de coisa, né? Porque a limitação nós que vemos. Sim, nós com 5 sentidos às vezes não temos coragem de fazer algo. Eles não têm limitação nenhuma, assim como nós não temos, né? Então, nós como pais, ou você como pai, né, tem essa missão de fazer com que ele extraia todo o potencial dele. Sim. E o potencial de um surdo, de um cego, de um autista, de uma criança com síndrome de Down é enorme, ele pode ser muito grande, né? Então, depende de nós, né? Guiá-los aí, em algum momento eles falam, entendi, e eles começam a caminhar sozinhos, né? Então, esses são os desafios, né? Tem um desafio com o outro filho também, com os filhos não atípicos, guiá-los, tem que dividir as atenções. Às vezes tem que dividir o time, dividir para multiplicar. Sim. E às vezes você, depois você entra dentro de uma... Não que a gente não tenha desafios, mas a gente entra dentro de uma esteira, né? De uma rotina. Aí sim, a mãe começa a dar atenção pro outro filho também, bastante, consegue dar para os dois. Conforme o filho, né, no caso o Gabriel, vai se desenvolvendo, ele vai entrando dentro da rotina da casa e fica tudo mais tranquilo. Te mostrei uma foto, né, da mãe tentando jogar videogame com o João ontem, o Gabriel chorando porque estava perdendo, quer jogar também. Então é desafiador, muitas vezes o João reclama e a gente vai tratando com amor, nunca é frescura. Isso aí. Né? Porque a atenção que você dá, sobretudo quando ele está triste, é o que ele vai falar, não, minha mãe e meu pai estão comigo também. Assim como estão com o meu irmão. Né? Então, acompanho, pego no pé com as notas na escola, é um menino super inteligente, pegamos no pé. Não tem motivo para ter nota ruim. Pegamos no pé, né? Toma uma bronca, vai tomar bronca em casa também, assim como a gente vai fazer com o Gabriel. A gente só explica para ele que talvez o Gabriel ele tenha uma curva diferente. Né? Quando ele chegar no ensino regular, talvez, se ele não tiver equiparado com as outras crianças, e se o professor não for atencioso, ele pode ter uma reprovação. Isso a gente está preparado para tudo isso, né? Mas com ele não vai poder. Ele não tem desculpa. Né? Então, a gente vai aprendendo a criar 2 filhos. Eles têm uma diferença de 5 anos de um para o outro. E é como se fossem 2 filhos únicos. E nesse caso são mesmo. Você cria é um pai e uma mãe criando 2 filhos únicos. Então é atenção dividida. Quem for ter filhos, saiba que pode acontecer tudo isso, né? Que pode ter todo esse tipo de provação, né? De luta pelo caminho. E o olhar também para o casal, né, Joab? Porque igual cada um está cuidando de um filho, né? E quando cada um está cuidando de si, né? E cuidando um do outro. E um do outro, né? Amando, namorando. Falando namorar de carinho. Por isso que é importante. Falando nem de relação, de olhar. Demoramos. Por isso que é importante também nessa hora ter a rede de apoio, né? E as pessoas que estão em volta desse tipo de pais, né? Para que você realmente estenda o braço ali e fique numa noite pro casal sair para Vale Night, né? Vale Night, né? Ou um final de semana, junta ali os padrinhos, tios, pai, mãe, irmãos, sempre vai ter alguém próximo ali, então estende a mão, porque às vezes talvez esse pai não vai chegar para você e vai falar, você pode ficar com meus filhos? Não vai falar, mas se você se prontificar a estender a mão e falar, ó, eu quero que vocês saiam para jantar, ó, eu vou ficar o final de semana com seus filhos, cara, isso daí é o que as pessoas talvez estão esperando e nunca acontece, né? Então, esse olhar é importante. É importante. Porque teve uma estatística de alguém que eu acabei entrevistando, de pais atípicos, de filhos atípicos, que em um determinado momento, o pai abandona a mãe. Então, ele se depara com aquela situação, então ele fala, eu vou cair fora, né? Aí ele vai construir uma outra família e a mãe, que é a que realmente tá por dentro de tudo, que acaba levando, acaba ficando ali naquela situação onde ela fala, gente, e agora? O que eu faço? Né? Quando olhamos para o nosso caso, sobretudo nos períodos que precisamos resolver, tem outros filhos, enfim, tudo que a gente já conversou aqui, não é natural, né? É natural, não é normal. A primeira coisa que a gente fez viramos 2 pessoas que se amam, mas deixou de ser um marido e esposa,
Não 100%, mas deixa de ser porque você está preocupado com aquilo. Você não tem cabeça para outra coisa. Vamos planejar uma viagem? Cara, não, eu preciso entender o que eu vou fazer com esse meu amigo. Né? O que a gente vai conseguir fazer? Vamos sair para uma noite romântica? Não, eu não tenho cabeça, eu tenho que entender como. Isso é natural, aconteceu e aconteceu muito. Sim. Por isso que a base, o que veio antes é o que importa mais. Como foi construída aquela relação? Né? A base do quê? De amor? De interesse? Se for de interesse, já cai aí. É verdade. Né? E quando eu falo interesse, não estou falando só de interesse de financeiro. Às vezes interesse no que a pessoa é linda, mas o interesse é aquele. E quando entra para dentro do problema? E quando a pessoa que era toda arrumadona não tem tempo de se arrumar? É aí onde a gente vê as relações. Mas sem querer, a gente ficou meses sem olhar, não brigados, mas sem olhar para a pessoa que você escolheu para amar toda a vida. Não tem como ser diferente. Imagina. E aí, com o tempo, você... Óbvio, né? Se você é pai ou mãe, você já não é a mesma coisa, normal. Sim. Mas ali foi bem maior. Né? Aí, depois de um tempo, você fala, minha esposa tá do meu lado, vamos fazer alguma coisa juntos. Né? Que sejam... Põe para dormir, vamos jantar, vamos assistir um filme, só eu e você aqui. Vamos conversar um pouco. Vamos. Por isso que nossos filhos dormem cedo, para que a gente tenha pelo menos 1 hora e meia ali. Bacana. Só a gente. Vai jantar, vai fazer nada, ou vai cada um pro seu lado fazer suas coisas, cuidar do seu pessoal. Né? E aí o pessoal também vai pro ralo nesse tempo. Sim, né? Cuidado, o cabelo, a mão, a academia. Fui tentando fazer, mas tem um tempo que você para. E você se cansa. Sim. Você tem sua rotina de trabalho. Nós temos empresa, quem é empresário sabe que aqui no Brasil ele vive numa infeliz montanha-russa o tempo inteiro, né? Que mais está embaixo do que em cima. Então tem todas essas coisas acontecendo. Aí tem alguém na sua família que está doente, um pai ou uma mãe que talvez esteja com problema, um caso, às vezes, tem uma doença terminal, alguém que falece. Tem tudo isso acontecendo no entorno que também vai te abalar, né? Então, o casal e o cuidado pessoal, eles vão muito pro... Verdade. E o que fica essa é a pessoa que eu amo. E o outro olha essa pessoa que eu amo. Em algum momento, como tudo na vida, isso vai passar, a gente vai entrar dentro de um período mais ensolarado. E aí é onde você começa a olhar tudo de novo e a reaprender, e aí você consegue se encontrar novamente com você mesmo e com a pessoa que você ama. São desafios também. Que bom, Joab. Antes da gente finalizar, gostaria de agradecer imensamente aí o prazer de ter te conhecido. Prazer é tudo nosso. De saber um pouco da história, né? Eu sei que essa história é muito longa, né? Você contou apenas alguns detalhes, mas tenho certeza que para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que acompanhou a gente até agora, não esqueça de compartilhar esse vídeo, fazer com que outras pessoas tenham acesso. É uma informação gratuita, né? A gente se disponibiliza aqui a uma parte do nosso tempo, né? Para trazer essa informação para você, para que possamos ser luz na sua vida ou na vida de outras pessoas. Então, quero agradece a Michele. Obrigado, Michele. Né? Obrigado, Gabriel, João. E antes de finalizar, vou pegar sua caneca, né? Então, opa! Você falou até uma frase lá de ser gentil e tal. Eu falei, poxa... Tá aqui o nosso lema, né? Nosso carinho aí. Poxa, caneca do Gentilcast. Para que quando você ou sua esposa ou seus filhos estiverem tomando ali, eles lembram de ser gentil com eles mesmo, né? Eu falo e com o outro, né? Sim. Muito obrigado. E o nosso slogan aqui que é transformando vidas através de conhecimento. Então, é isso que a gente crê, é isso que a gente entende e por isso que esse projeto vai muito longe para que a gente possa também alcançar o maior número de pessoas. Isso nós agradecemos também, minha família agradece, ter dividido história. Ficamos aqui sentados numa mesa, mas para mim foi como um divã. Quem viu aí sabe que eu falei muito, né? Mas para a gente poder contar a nossa história, que é uma história que está só começando, para pessoas e talvez através aqui do Gentilcast sermos também um facho de luz para alguém, seja que alguém que tenha um surdo próximo ou até uma outra, né, uma outra tipicidade, nós nos sentimos muito realizados, né? Então nós que agradecemos, né? Sim. Minha família agradece a abertura que vocês fizeram aqui para nós, a comunidade dos surdos implantados também agradece, né? Porque é o que eu falei, existem muitos surdos, a gente vê pelas estatísticas aqui, pelo censo,
e muito pouca informação, inclusive informação profissional. Então, os profissionais aí, a otorrinolaringologia, os fonoaudiólogos, por mais que você não se especialize, se informe minimamente para alguém que passar dentro do teu consultório, no teu atendimento, no teu ciclo, também você fala, olha, tem isso daqui, não faço, mas eu conheço alguém que pode te ajudar para guiar, né? Para uma criança, para um bebê como foi o nosso caso, um mês foi um ano que nós conseguimos, entre a desinformação e a cirurgia. Seria um ano que ele estaria a mais de desenvolvimento, né? Foi tarde? Não foi tarde. Foi no momento certo. Mas ainda assim, poderia ter sido mais rápido, poderia ser mais eficiente, né, todos os atendimentos. Então, o profissional, né, a gente sabe que essas áreas elas são muito grandes, né? Você sabe aí também que a área da mente é uma área muito grande. Mas o profissional saiba pelo menos um pouquinho. Olha, o surdo ele tem essas duas opções. Ou ele vai falar Libras, ou ele tem que entender se ele é surdo e ele é eletivo a um implante. É suficiente. Vai por aqui, né? Já é o suficiente. O fato de você não deixar a pessoa rodando em círculos já ajuda muito. Ela já está desesperada, ela já não sabe onde procurar. É verdade. Se um médico fala, a gente simplesmente fala, ok, vou fazer. Né? Então, acho que isso daí acho que é o que a gente deixa, né? Esperando que essa informação chegue a profissionais e a pessoas. Sim, né? Com certeza. Para que a nossa comunidade tenha um atendimento rápido, informações rápidas e vida plena. É isso aí. Muito obrigado, Joab. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. E até o próximo episódio do GentilCast.